Fala pessoal, bem-vindos ao Legislação de Elite. Olha, se tem um tópico que despenca em concursos e que pode ser o ponto decisivo para a aprovação, é a Lei de Abuso de Autoridade. Então hoje a gente vai dissecar essa lei, ponto por ponto, para ninguém ter dúvida na hora da prova. É isso mesmo. Quem está na batalha dos concursos sabe que cada questão faz uma diferença gigantesca. Por isso a gente montou este guia, uma verdadeira ferramenta estratégica para dominar um assunto que, com certeza, vai aparecer na sua prova. Nosso caminho hoje está bem claro, dividido em 5 partes. A gente começa pela base, os conceitos fundamentais, depois partimos para as penas, os efeitos da condenação, a independência das esferas e, para fechar com chave de ouro, uma revisão daquelas, focada nas pegadinhas. Vamos nessa? Então, vamos começar pelo começo. Entender bem a base da Lei de Abuso de Autoridade é o que vai fazer a diferença. Então, atenção total aqui, porque cada detalhe que a gente vai ver agora é matéria de prova. Bom, a primeira pergunta: quem pode cometer esse crime? A resposta é um crime próprio, ou seja, só pode ser cometido por um agente público. E aqui tem um detalhe crucial: esse conceito de agente público é super amplo. Inclui juiz, promotor e até quem está numa função temporária sem receber nada por isso. As bancas adoram explorar essa amplitude, então fiquem ligados. Agora, o coração da lei, o dolo específico. Não basta o agente fazer alguma coisa, ele precisa ter uma intenção específica, ou a intenção de prejudicar alguém, ou de se beneficiar, ou beneficiar outra pessoa, ou ainda agir por puro capricho. E o mais importante de tudo, não existe abuso de autoridade culposo. Se a questão falar em negligência ou imprudência, pode marcar como errada. Certo. E como esse processo todo começa? A regra geral é que a ação penal é pública e incondicionada. Isso quer dizer que o Ministério Público age por conta própria, não precisa de ninguém pedir. Mas tem uma exceção importante. Se o MP ficar parado, inerte, aí sim a vítima pode entrar com uma ação privada subsidiária. Beleza? Vamos avançar para as penas. Aqui, o segredo é saber o que a lei permite e principalmente o que ela proíbe. As bancas de concurso amam fazer uma salada com os tipos de pena para confundir. Então, foco total agora. Dá uma olhada nesse quadro. De um lado, o que pode: detenção, prestação de serviços e a suspensão do cargo. Do outro, o que é expressamente proibido, como a pena de reclusão. Guardem isso, a lei de abuso de autoridade só trabalha com detenção, nunca com reclusão, que é o regime bem mais severo. É isso aí, para memorizar de vez. A pena é sempre de detenção. Apareceu a palavra reclusão na alternativa sobre abuso de autoridade, já pode desconfiar. É uma das pegadinhas mais clássicas e, sabendo disso, fica fácil de identificar. Certo. Além das penas que a gente viu, a condenação pode trazer outros efeitos, outras consequências. Mas a grande questão é: será que esses efeitos são automáticos? A resposta é um sonoro não, e a gente já vai entender o porquê. Essa aqui é a pergunta de R$1 milhão, como se diz. A pessoa foi condenada por abuso de autoridade. Ela perde o cargo na hora, automaticamente? Pensem bem, porque a resposta para isso é um dos pontos mais importantes da lei. A resposta é essa: não, não é automático. E agora vamos ver direitinho quais são as condições para que isso, a perda do cargo, possa acontecer. Para que a perda do cargo ou a inabilitação ocorram, precisam acontecer duas coisas, e são as duas juntas, ok? Primeiro, o agente tem que ser reincidente específico em crime de abuso de autoridade, ou seja, já foi condenado por isso antes. Segundo, o juiz precisa declarar isso na sentença de forma clara e, o mais importante, motivada. Tem que explicar o porquê da decisão. Faltou um desses dois requisitos, não tem perda do cargo. Agora a gente entra num tópico que às vezes dá um nó na cabeça: a independência das esferas. O que acontece na área civil e administrativa quando um agente é absolvido lá na esfera penal? A resposta não é tão óbvia. Vamos desvendar isso agora. Este quadro aqui resume tudo de forma brilhante. Se na esfera criminal o juiz disser esse fato nunca aconteceu ou não foi essa pessoa que cometeu, pronto. As outras esferas, civil e administrativa, não podem mais discutir isso. Mas, e aqui está o pulo do gato, se a absolvição for por falta de provas, aí a história é outra. As outras esferas podem sim continuar com seus processos e até aplicar punições. Então, a regra de ouro é: as esferas são independentes, mas elas conversam entre si.
E a informação vital para a prova é essa: a absolvição criminal por falta de provas não impede uma punição administrativa ou uma condenação civil. Isso cai demais. Chegamos na reta final. É hora da nossa revisão turbinada. É aqui que a gente vai cravar os pontos da aprovação, passando pente fino nas pegadinhas que as bancas mais gostam de colocar nas provas. Pegadinha número 1. A ideia de um crime culposo. Já falamos, mas vale repetir. Não existe. Abuso de autoridade só acontece com dolo. E tem que ser o dolo específico que a gente viu lá no começo. Segunda pegadinha clássica, os efeitos automáticos da condenação. De novo, não existem. Perda do cargo e inabilitação nunca são automáticas. Precisa de reincidência específica e de uma decisão bem fundamentada do juiz na sentença. Terceira armadilha, o tal crime de hermenêutica. A lei é muito clara nisso. O simples fato de um juiz ou promotor ter uma interpretação diferente da lei não é crime. Isso é uma salvaguarda importantíssima para a atividade deles. E a quarta pegadinha está nos detalhes da suspensão do cargo. Memorizem, o prazo é de 1 a 6 meses e é sempre com a perda dos vencimentos. Se a questão disser que pode ser sem a perda, tá errado. E para a gente fechar, o resumo final, o mapa da mina. Dolo específico é obrigatório. A pena é sempre de detenção, jamais reclusão. Os efeitos da condenação não são automáticos. E a absolvição por falta de provas não amarra as outras esferas. Dominando esses 4 pontos, a chance de gabaritar as questões sobre o tema é altíssima. Para terminar, fica uma reflexão. Com tudo isso que a gente viu, dá para pensar em como essa lei busca um equilíbrio, né? De um lado, proteger o cidadão contra excessos e, do outro, garantir que o agente público tenha autonomia para trabalhar. É uma balança delicada. E com isso a gente fecha o nosso guia completo da Lei de Abuso de Autoridade. Espero que tenha ajudado a clarear os pontos principais. Continuem firmes nos estudos e contem sempre com Legislação de Elite para dominar as leis do seu concurso. Um grande abraço e até a próxima!